Oi, meus amores, tudo bem? Então, eu sou a Prof. Débora do nível 2 e junto com a Prof. Bruna, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autonomia e a independência da criança. Será que vocês conseguem me dizer qual é a diferença de autonomia e independência? Aí vai um exemplo. O que se costuma dizer quando uma criança pequena consegue amarrar o tênis ou usar talheres sem a ajuda de um adulto? A frase usual é: nossa, como ela é autônoma. Mas será que isso é autonomia? Pois é. Uma criança de 3 anos que consegue tirar e pôr roupas e calçado não é autônoma, e sim independente. A autonomia é outra coisa. E nem só, uma criança que é um brinquedo que está lá em cima, no topo de um armário. Ela olha, sabe que não consegue pegar, chama um adulto e esta pessoa pega para ela. Esta criança agiu de forma autônoma. Vocês conseguem ver a diferença? Para agir de forma autônoma, é preciso considerar o outro como parte integrante para o alcance de um objetivo. Por isso, prezamos tanto termos espaços que possibilitem às crianças a desenvolver a sua autonomia. Uma criança autônoma sabe quem ela é, do que ela gosta e do que ela não gosta, o que sabe e o que não sabe, e entende que suas ações devem existir em correlação com a atitude do outro e que, por isso, tudo influencia na construção de cidadania. O tempo todo, os nossos alunos são convidados a pensar sobre o que eles querem e do que eles gostam, sempre de forma livre e consciente. Como desenvolver a autonomia na educação infantil por meio de aprendizado? Vamos ver um breve textinho aqui que vai ajudar muito a gente. Espera-se que toda criança se torne um adulto independente um dia, que saiba tomar decisões, arcar com as consequências de suas escolhas. Por isso, no entanto, a aprendizagem precisa começar desde cedo. A autonomia na educação infantil é um aspecto fundamental para garantir o desenvolvimento da criança. Poder escolher desde cedo é importante para definir a personalidade, preferências e gostos, sendo essa a base da autonomia da criança. Quais são os benefícios da autonomia na educação infantil? O desenvolvimento da autonomia na infância colabora com uma série de aspectos na evolução dos pequenos. Com a dose certa de independência, o crescimento se torna mais saudável e a criança adquire aprendizados que serão úteis para o resto da sua vida. Confira alguns aspectos positivos de uma educação infantil com mais autonomia. Como estimular a autonomia da criança, né? Então, é importante que a gente dê uma dose de dependência para as crianças no dia a dia, mas sem passar dos limites, né? Deixando eles irem um pouco, mas vendo aquele limite certo, né? Isso é bem mais fácil do que a gente imagina. A gente pode deixar ele escolher uma fruta da sua preferência, mas sempre colocar opções ali para também não extrapolar, né? Dê oportunidade para que a criança encontre soluções para os seus problemas. Quando uma criança apresenta um problema, não dê logo a solução para ela. Reflita com ela sobre a situação e a incentive a pensar sozinha em como solucionar a questão. Tente influenciar a criança o mínimo possível, fazendo com que ela use a sua criatividade. Com o tempo, vá se afastando aos poucos e permita que a criança crie maturidade para pensar sozinha. É muito importante estabelecer uma relação de confiança mútua, além de mostrar para o pequeno que você acredita no potencial dele. Como ensinar a lidar com as frustrações? A criança não pode sair ganhando sempre. Muitos adultos acabam cometendo erro por medo de decepcioná-las, mas é preciso que elas aprendam o quanto antes a lidar com as frustrações. Jogos são ótimas ferramentas para lidar com isso.
Outro ponto importante é ensinar a criança a reconhecer seus erros e não culpar os outros. Isso é muito importante, que a criança desde cedo reconheça seus erros, não culpando o outro. Deixe claro para as crianças o ônus e o bônus de cada pequena escolha. Cada escolha que fazemos tem seus prós e contras, e é bom que a criança saiba disso logo cedo. Assim, ela desenvolve a capacidade de tomar decisões conscientes e também embasadas, em vez de agir apenas pela emoção do momento. Se a criança insiste em ficar acordada até mais tarde para ver um filme em dia de semana, por exemplo, lembre-a de que ela precisa acordar cedo no outro dia. Terá menos tempo de sono e, portanto, irá se sentir muito cansada. No dia seguinte, ela terá que lidar com as consequências da sua escolha. As crianças já podem começar a fazer sozinha. Sim, existem muitas tarefinhas bem práticas do dia a dia que a gente já pode ir deixando a criança fazer, deixar para ela como um compromisso. Isso vai ajudar muito a autonomia dela, ela ter mais autonomia. E isso a gente vai ver um pouquinho conforme a faixa etária da criança, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de algumas atividades, algumas tarefinhas que as crianças de 6 meses a 2 anos já podem começar a fazer. Pode-se permitir que a criança participe de pequenas atividades do dia a dia, tarefinhas. Exemplo, escolher uma fruta, a fruta que vai comer, colocar algumas opções e deixar que a criança escolha qual daquelas opções ela quer comer, escolher o brinquedo que ela quer brincar. E é sempre importante, depois de brincar, pedir que ela guarde, que ela ajude a guardar, a organizar esse brinquedo. No início, é importante limitar as opções, para que a criança não fique perdida. Após um tempo, vá ampliando a gama de itens conforme necessário. Então, conforme a gente achar que a criança está necessitando um pouquinho mais de espaço, a gente vai ampliando, né? Na faixa etária dos 2 aos 3 anos, a criança já pode comer sozinha, sentar-se à mesa, recolher os brinquedos e guardá-los, e colocar sapatos sem cadarço, entre outras tarefas de fácil manuseio. Dos 3 aos 4 anos, a criança já pode ir ao banheiro sozinha, desde que sejam supervisionadas. Também já podem arrumar a mochila da escola e separar roupas sujas das limpas. Neste caso, pode ser interessante usar estímulos visuais, como cestos e cores diferentes, para que ela possa identificar melhor. Vamos falar um pouquinho sobre pequenas tarefinhas que as crianças de 4 a 5 anos já conseguem fazer. E é muito importante para estimular a autonomia delas, né? Então, de 4 a 5 anos, nessa faixa etária, a criança se estimulada já pode se trocar sozinha, trocar suas roupas, fazer sua higiene pessoal. É possível também que ela faça algumas refeições, prepare algumas refeições, como passar uma geleia no pão, cuidando, né, a lâmina da faca, fazer um suco e servi-lo, também cuidando, né, o material sempre de plástico. Então, nessa faixa etária, a criança já consegue fazer outras coisas mais amplas, se estimulada desde cedo. Vamos falar agora de algumas tarefas que as crianças podem fazer para desenvolver a autonomia a partir dos 5 anos, né? E nessa idade, a criança já pode fazer algumas tarefas domésticas sozinha, como organizar o quarto, arrumar a cama, lavar a louça, cuidando do material, né? Não muito pesado. E também pode ajudar no preparo de alguns alimentos, né? Como a gente já tinha falado antes, mas sempre cuidando, né? O material, a faca, materiais de vidro. Então, sempre tendo esse cuidado para a criança também não se machucar, né? É importante também ela ser estimulada a cuidar da casa, a cuidar das flores,
alimentar os animais, a separar o lixo. Então, essas pequenas tarefas são muito importantes para ela, mas sempre é bom ter também uma organização, pedir para que isso aconteça todos os dias, né? Não só de vez em quando. Na prática, muitas vezes nós, adultos, é quem dificultamos esta autonomia e independência da criança. Nosso instinto protetor acaba falando mais alto e minando qualquer possibilidade que a criança teria de se sentir independente. Por mais que o cuidado seja realmente necessário, a superproteção pode trazer mais prejuízos do que vantagem. Devido à nossa rotina corrida, acabamos não percebendo o quanto é importante deixar com que os nossos pequenos nos ajudem em coisas simples da casa. O quanto é importante que eles se sintam úteis. Então, que tal prestar mais atenção neles e tornar essa autonomia algo especial e importante para as nossas crianças?